O Flamengo é o principal favorito para a rodada 4. Mas será que vale pesar tanto assim a mão no Fla? Nesse vídeo aqui, eu vou buscar responder essa pergunta, trazer dicas estatísticas em todas as posições e passar uma estratégia diferente para te ajudar a mitar na rodada 4 do Cartola FC 2025. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo para falar de cartola, para falar da rodada 4. E bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC, mais fantasy game, futebol de modo geral, sempre focado aí nos números, para aumentar o nosso potencial de imitada, né? E bom, como eu falei, o foco desse vídeo é a rodada 4, mas antes, como a gente sempre faz, nas boas e nas más, vamos falar do desempenho na rodada 3, tá? Que não foi um desempenho legal, não gostei do nosso desempenho, fizemos 57,60, ficamos abaixo da média dos cartoleiros, aí fazia muito tempo que isso não acontecia, mas aconteceu e eu não fico aqui fazendo, porque o nosso time de sócios, porque o nosso time tiro curto. A gente tem um time que a gente escala aqui com vocês e eu me responsabilizo por ele, tá? Não fica igual, tipo, a gente sempre imita, não é assim que funciona. Essa rodada, algumas coisas deram errado, a gente ficou sem dois jogadores, nossos dois zagueiros titulares não jogaram, nosso zagueiro reserva também não jogou, isso complicou bastante. A gente viu a escalação do Bahia lá, acabou tirando o Luciano Jubi, tirando o Lúcio Rodrigues, o William José até começou jogando, mas não mandou bem, né? E a gente acabou tirando o Pulga também da reserva de luxo, isso prejudicou. A gente fez análise de que o Bahia fazia gol de cruzamento pela direita, o Bahia fez gol de cruzamento pela direita, mas foi do lateral esquerdo, né? Do Luciano Jubi. Então, cartoleiro não tem um dia de paz. Mas enfim, se na última rodada a gente fez mais de 100 pontos e eu falei que era um dia para comemorar e hoje já tinha que esquecer a rodada anterior e partir para a próxima, agora também, um dia para lamentar, já foi, partir para a próxima rodada, que aliás, o mercado já fecha nessa quarta-feira, então preste atenção aí para você poder escalar o seu time, tá? E quero que você comente aí quantos pontos você fez nessa rodada, se você conseguiu escapar aí, conseguiu fazer uma boa pontuação e qual está a sua pontuação geral também, né? A gente eu tenho uma meta, né? Eu tenho algumas mini metas durante o ano para poder ganhar as ligas. Minha mini meta era estar com 240 pontos. A gente está com 233, essa rodada deu uma prejudicada aí, mas estamos pertinho aí, vamos recuperar nessa rodada 4, tá? Quero que você comente aí como é que está a sua pontuação. E bom, vamos passar a próxima rodada? E aí, como eu falei para vocês, pessoal, o mercado fecha na quarta-feira, tá? A gente tem aqui o jogo entre Ceará e Vasco, que não vai valer para a rodada. O jogo que hoje, terça-feira, não vai valer para a rodada. A rodada fecha amanhã, a partir das 6h30, com Botafogo e São Paulo, tá? Então, a gente tem que ficar de olho nessas últimas notícias aí que a gente vai ter e não esquecer de escalar o nosso time. A gente, fazendo um detalhe antes de a gente começar a passar as dicas, a gente não vai ter nossa live de fechamento de mercado, né? Que seria amanhã às 6h29, assim, por questão do trabalho eu não vou conseguir fazer. Mas a gente vai ter uma live hoje, tá, pessoal? Então anotem aí na agenda de vocês. Live às 6 horas da tarde, a gente vai começar a nossa live lá, para poder conversar com vocês, analisar todos os confrontos aí também. Vai ser bem legal, tá? Então anotem aí 6 horas. E essa rodada vai ser muito importante no nosso Instagram, tá? @cartodados. Sigam a gente lá no Instagram. Por quê? Lá a gente vai postar o nosso time final aqui do canal, né? Caso tenha alguma mudança de hoje para amanhã. E também, como a gente não vai ter a live de fechamento, eu vou tentar abrir uma caixinha de perguntas lá, para vocês poderem mandar a dúvida de vocês na rodada e a gente poder tirar as dúvidas, tá? Então, dois recadinhos importantes antes de a gente começar a falar da rodada. Como eu falei para vocês, na live a gente vai passar por todos os jogos aqui do Joga 10 News, né? Analisando um por um, falando de todos os jogadores. Aqui, para a gente poder ganhar tempo também, para não ficar repetitivo em relação à live, eu vou fazer uma abordagem que eu gostei bastante, participei de uma live do HJP, eu gostei dessa dinâmica, e vou falar dos confrontos principais aí para a rodada. E aí a gente começa a escalar o nosso time. Então, eu vou começar falando do confronto que todo mundo está pensando em pesar a mão, né? Que é Flamengo e Juventude. Se vocês olharem lá nos mais escalados, vocês vão ver que tem 4, 6, 7, 8 jogadores, 8 de 12 do Flamengo escalado aí no time dos mais escalados. E aí, assim, o Flamengo é favorito para a rodada? Sim, o Flamengo é o principal favorito aí para a rodada. Por quê? Juventude não tá bem? Juventude não tá com 6 pontos no Brasileirão? Então, o Juventude tem uma diferença muito grande quando ele joga em casa e quando ele joga fora.
Em casa, esse ano, o Juventude fez 7 jogos com 7 vitórias. É um desempenho impressionante. Fora de casa, o Juventude fez 3 jogos contra times de Série A, 3 jogos, perdeu os 3, sofreu 6 gols e marcou apenas um. Então o Juventude cai muito o desempenho dele quando ele joga fora. Por isso o Flamengo acaba sendo favorito. O Flamengo fez um jogo muito bom contra o Grêmio, dominou as ações, ganhou de 2-0, podia ter sido mais, não sofreu quase nada. O Rossi fez pouquíssimas defesas aí no jogo. Desempenho muito bom mesmo do Flamengo do Felipe Luiz, né? Talvez tá voltando aquele Flamengo Prime ali depois daquela zicada contra o Central Córdoba, né? E eu acho que é muito importante a gente se basear nessa questão do Flamengo no jogo que o Juventude teve contra o Botafogo, né? E aí, por exemplo, naquele jogo contra o Botafogo, vocês podem olhar ali no Cartola FC Brasil, quem foram os caras que foram bem do Botafogo? O Igor Jesus foi muito bem, o Arthur foi muito bem, então essas duas posições aqui, Bruno Henrique e Gerson mandaram bem, tá? O Savarino teve algumas chances de gol, então essa posição também. Mas se vocês olharem lá, os outros meias do Flamengo não acabaram mandando tão bem. Os zagueiros não conseguiram gerar tanta média básica assim, mas os laterais participaram de gol, né? Teve uma assistência, se não me engano, foi do Cuiabano para gol do Matheus Ponte, né? Então, eu acho que a gente tem que focar, pensar nessa estratégia desse jogo desse jeito. Por exemplo, eu não acho que é válido a gente vir aqui e escalar quase toda a zaga do Flamengo. Eu sempre falo isso, pessoal. Para a Liga Clássica, não escalem tipo 4, 5, fechem defesa, tá? Por quê? A gente sabe que o futebol é sempre traiçoeiro. Pô, imagina, o Talhari faz um golzinho, o Mandaka faz um gol, você já perde todos os seus SGs, e a gente sabe que Léo Ortiz, Léo Pereira, não são aqueles jogadores de muita média básica, né? Então acho que é importante a gente pensar nessa questão de estratégia para a rodada. Pensando nisso, eu acho que, até falando um pouquinho de como é que a gente vai começar a montar eu falo do nosso esqueleto ali do nosso time, né? Vamos vender todo mundo aqui. Eu acho que, por exemplo, a gente tem que ter um lateral do Flamengo. Acho que é importante a gente ter um lateral do Flamengo. O time do Juventude sofreu gol e assistência ali dos dois lados no jogo contra o Botafogo. O Wesley é um cara que fez um estadual muito bom, né? Muita média básica. É um cara que desarma, que ataca bastante, tá? O Alexandre também seria uma opção legal, mas é um pouco mais caro. Acho que tem menos média básica. Então, acho que o Wesley é um cara importante para nossa base aqui. No ataque, eu acho que é importante ter o Bruno Henrique. É um cara que, mesmo quando não participa de gol, ele gera muitas chances. E essa vai ser uma rodada bem cara. Então, ter o Bruno Henrique custando 8 cartoletas é importante. Ele tá precisando de pouquinho para valorizar, tá? Então, acho que o Bruno Henrique é um cara interessante. Pode ser o coador de pênalti do Flamengo. E eu acho que é importante a gente ter nessa base aqui o Arrascaeta, um cara que está sempre imitando aí. O Savarino teve muitas oportunidades. É, e o Felipe Luiz, que é o técnico favorito aí para a rodada. Então, eu acho que esse é uma base importante do Flamengo. Acho que, por exemplo, dá para encaixar um Gerson, a gente vai conversar sobre isso. Aliás, eu acho que eu falei, né, de uma estratégia diferente para essa rodada. Acho que a nossa vaga aqui do meio, já dando spoiler, a gente deve ter o Gerson, mas essa terceira vaga do meio, acho que a gente vai ser importante. O reserva de luxo também vai ser uma estratégia muito importante para essa rodada aqui, tá? Então, fiquem de olho nisso daí. Meio de campo vai ser uma posição importante nessa rodada aqui. Eu acho que, por exemplo, vale a pena ter talvez mais uma peça defensiva do Flamengo. Talvez o Rossi, talvez o Léo Ortiz, a gente vai conversar sobre isso. Mas, pessoal, não tripliquem, fechem a defesa do Flamengo. Eu vi gente que colocou os 3 meias do Flamengo, Gerson, De La Cruz e Arrasca. Eu não acho que vale a pena, tá? O De La Cruz não foi muito bem nos estaduais. Eu sei que ele fez um gol de falta. E se vocês olharem o desempenho Botafogo e Juventude, os dois volantes do Botafogo não mandaram bem naquela rodada. Então, assim, o De La Cruz jogando essa função mais recuada, eu não acho que vale tanta pena na rodada assim. Claro que ele pode imitar, futebol pode acontecer de tudo, mas eu tô falando aqui de estratégias para rodada, tá? Então, para mim, essa é a base que a gente tem. Falando de alguns outros jogos que a gente tem, eu resolvi trazer para vocês aqui uma análise de SG que eu acho que é interessante. Provavelmente na live eu vou tentar trazer, vamos ver se vai dar tempo, de trazer percentual de SG, de vitória aqui para vocês, tá? Vamos ver, eu vou tentar fazer isso lá na nossa live. Mas já trouxe algumas análises que eu acho que são interessantes. Por exemplo, um time que eu acho que tem um potencial de SG legal para rodada é o Botafogo, tá? O Botafogo até agora no campeonato pegou 2 SGs em frente ao São Paulo, que cedeu 2 SGs, né? O Zubeldia tá super pressionado. Então, acho que o Botafogo é favorito jogando em casa e tem até um possível potencial de SG. Se a gente olhar aqui na escalação do Botafogo, aliás, a gente vai ter a escalação do Botafogo, né? É o primeiro jogo da rodada. A gente pode ter um Savarino, que tem jogado mais avançado e é um cara que é meia. A gente tem o Igor Jesus, que nos jogos até agora, se vocês olharem aqui, ó, vamos filtrar aqui pelo Botafogo. Botafogo.
Igor Jesus. Você não vê que mesmo nos jogos que ele não fez gol aqui, ó, aqui ele fez gol. Mas nos jogos que ele não fez gol, ele gerou uma baita média básica com finalizações aí, então é um cara interessante para a rodada. A gente pode ficar de olho no setor defensivo no Vitinho, no Jair, que são jogadores de média básica, mais baratinhos. Aí de repente um Patrick de Paula pode ser um reserva aí para a rodada se ele for para o jogo, tá? Então acho que é um confronto interessante aqui para a gente ficar de olho. Acho que um outro confronto interessante que a gente tem na rodada aqui é o jogo entre Corinthians e Fluminense. O Corinthians em casa não perde tem quase um ano. É um time muito forte quando joga em Itaquera. Foi massacrado pelo Palmeiras aí, mas em casa vai muito bem. E o Fluminense começou bem com o Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho começou com 3 vitórias. Mas enfim, a gente sabe que fora de casa o Fluminense tem um desempenho um pouco mais oscilante. O Corinthians é muito forte jogando em casa, então vejo o Corinthians favorito aqui. A gente vai ter um Yuri Alberto, um Memphis Depay. A gente, na última rodada, na segunda rodada, dobrou os dois e deu muito certo. De repente, pode ser uma estratégia também dobrar para essa rodada o ataque do Corinthians ali, né? É interessante. Vamos ver se a gente tem a volta do Angileri também, do Gustavo Henrique. Acho que isso fortalece a SG do Corinthians. Acho que podem ser nomes interessantes aí para a rodada, né? Um jogo que eu quero destacar aqui para vocês: a gente tem Cruzeiro e Bahia. Um jogo com tendência de gols muito alto, tá? Vocês veem aqui que o Cruzeiro ainda não pegou nenhum SG no Brasileirão e não pega SG faz 14 jogos. Então, do lado do Bahia, a gente tem um Jean Lucas, um Lúcio Rodrigues se voltar a ser titular, um Eric Pulga que tá voando aí no campeonato. Mas o Bahia também não pegou nenhum SG, então, de repente, um Caio Jorge que fez gol no último jogo, é um cara de média básica, um Gabigol pensando no pênalti, o William, que é um cara que tem média básica se voltar a ser titular, né? São todas peças que eu acho que são interessantes. E finalmente, para a gente poder passar para nossa escalação, eu acho que a gente tem um jogo aqui entre Sport e Bragantino. O Sport já pegou um SG, o Bragantino não cedeu nenhum ainda, mas a gente sabe que fora de casa o Bragantino costuma ser muito mais fraco do que quando ele joga nos seus domínios. Jogando em casa o Bragantino é chato, ele costuma dificultar os adversários. Esse ano fez gol em todos os jogos, o time do Bragantino, mas fora de casa cai o desempenho e o Sport pode se aproveitar disso. O Sport é muito forte na Ilha do Retiro, né? Como eu falei para vocês, a gente tem outros confrontos interessantes, Internacional e Palmeiras, Mirassol e Grêmio. Quando a gente for escalando as peças, você não analisou, então você não vai falar nenhum jogador desses times. Vou trazer jogadores desses times que eu acho que são interessantes, sim. Mas, assim, uma análise mais detalhada, uma análise tática ali, eu vou deixar para a live para a gente não ficar muito repetitivo, tá? Então, vamos lá, pessoal, passar para nossa escalação aqui, né? E eu quero começar com a posição de goleiro. E aí, por exemplo, a gente tem um Rossi. Ignorem esses favoritos aqui por enquanto, porque eu ainda vou atualizar para a live, tá? Mas assim, a gente tem, por exemplo, um Rossi que tem um potencial de SG bem interessante aí para a rodada. A gente tem, por exemplo, um Kaique França, que eu comentei que acho que o Sport pode pegar um SG e o Bragantino é um time que finaliza bastante, pode ser interessante aqui, tá? Matheus Donelli, principalmente se a gente tiver a volta de Angileri e do Gustavo Henrique, pode ser um SG forte do Corinthians. Mas, uma coisa que eu sempre gosto de trazer para vocês, e acho que com 3 rodadas a gente já tem uma base estatística mais interessante aí, né? Eu falei que vou trazer dicas estatísticas, é a questão de defesas, né? E aí trago para vocês aqui do aplicativo Parciais, que eles trazem lá o número de defesas cedidas, né? A gente tem, por exemplo, o Atlético Mineiro sendo disparadaço o time que mais cedeu defesas para goleiro, tá? 21 defesas. O Galo tem uma média de 7 defesas por jogo cedida. A gente vê também o Bragantino aqui cedendo bastante defesas, né? Quem mais a gente aparece aqui? O Grêmio, talvez, o Palmeiras aqui, mas assim, o Galo é muito disparado o time que mais cede defesas. E nos estaduais, o Gabriel Brazão do Santos foi um dos goleiros que mais fez defesas. Eduardo, você acredita nesse SG do Santos? Acho difícil, pessoal. Mas para a gente não pesar tanto a mão assim no Flamengo, né? E o Rossi tá bem caro. Eu acho difícil que o Juventude faça ceda muitas defesas, né? O Flamengo deve pressionar, ficar com a bola o tempo todo. Eu acho que o Gabriel Brazão pode ser um nome interessante para a rodada. O FG é mais ousado, mas, cara, eu acho que ele pode sair com 5, 6 pontos, mesmo se não pegar SG. E se pegar, tem tudo para estourar na rodada. Então, uma estratégia que eu vou adotar aqui vai ser fazer o hack no goleiro, né? Vamos ver se na live a gente mantém essa estratégia um pouco mais ousada. E aí vou fazer o seguinte, vou colocar aqui no gol o Richard, nem vai valer para a rodada esse jogo do Ceará e Vasco. E aqui no gol, na nossa reserva, a gente traz o Gabriel Brazão do Santos, que acho que tem um potencial de fazer muitas defesas aí, tá? É um goleiro estatístico para a rodada. De novo, o Rossi seria uma opção excelente aí, tá? Um SG muito forte, o Matheus Donelli também,
o Kaique França do Sport, vocês viram que o Bragantino também é um time que finaliza bastante, mas por enquanto quero trazer essa opção aqui do Gabriel Brazão. Vindo aqui para a posição de zagueiros aí, eu quero trazer mais uma questão estatística que a gente tem para a rodada, que muitas vezes o pessoal não olha muito, que é a questão das finalizações cedidas. E a gente vê aqui o Bragantino cedendo muitas finalizações para zagueiros, 5 já no campeonato aí, né? A gente vê o São Paulo também cedendo bastante finalizações, e a gente vê o Juventude cedendo bastante finalizações ali, junto com o Bahia. São os principais times, né? Então, desses times aqui, a gente vê que o Sport tem conquistado bastante, né? Fazendo esse cruzamento e pensando também na questão de SG, zagueiro tem sido difícil desarmar, né? A gente pode trazer alguns uns destaques interessantes, né? Então, por exemplo, a gente viu que o time do Bragantino é o time que mais cede finalização para zagueiro e que o time do Sport tem conquistado. A gente tem, por exemplo, o Chico e tem aqui o João Silva, né? O Chico está com uma média um pouquinho melhor de 4,50, o João Silva com uma média de 3,80. Se a gente abrir aqui os scouts dele, ó, a gente vê que o João Silva não desarmou muito, mas ele já tem 2 finalizações defendidas, se a gente olhar lá no Cartola FC Brasil. Então, das 3 que tem, o João Silva teve 2 ali, né? O Chico, por outro lado, é um cara que tem mais desarmes, né? Um cara que, se a gente olhar aqui no Joga 10, ó, ele tá jogando como lateral esquerdo, né? Então, pode ser um nome interessante aí para rodar dos nomes do esporte. A gente viu também que o time de São Paulo é um time que cede bastante finalização para zagueiro, então o Jair aqui, como eu falei, é um cara que tem uma média básica legalzinha, tem uma média de 5,23. É um cara que tem um potencial de SG, né? Como a gente viu ali, Botafogo tem um potencial de SG legal para rodada, então Jair é um nome interessante, os nomes do esporte também. E os nomes do Flamengo? Eu acho que, diante da questão do SG do Flamengo ser muito favorito, diante desse fato que o Juventude tem cedido muitas finalizações ali para zagueiros, eu acho que nessa rodada especificamente, talvez o Léo Ortiz valha a pena, tá? É um cara que é meio alérgico ao desarme, né? O cara não consegue desarmar ali, mas é um cara que tá bem baratinho, tem um potencial de SG bem forte para rodada, e o Léo Ortiz é um cara que vai bem na bola parada, né? Então, de repente, nessa rodada aí que o Juventude cede defesas, Léo Ortiz pode ser sim um nome interessante aí pra gente escalar. Mais barato aqui, tá complicado, tá? Difícil aqui de achar. Talvez um zagueiro do Corinthians, o André Ramalho, o Gustavo Henrique. Mas eu focaria aqui para a gente fechar nossa defesa ou no nome do Botafogo ou nos nomes do esporte. Seriam as minhas opções. Olhando aqui até nos estaduais, eu estava dando uma olhadinha aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Trazendo o nosso dashboard dos estaduais que a gente sempre mostra para vocês aqui, ó. Vamos ver. Dados gerais dos jogadores, zagueiros. Olha, a gente tem aqui, ó, por exemplo, o João Silva do Sport, que eu comentei, foi um zagueiro que teve uma boa média aí no campeonato, né? Se a gente olhar nos estaduais, de média básica, cara, ele foi bem também, 1,62, está no nosso top 15 aqui de zagueiros, teve bastante finalizações. Talvez o Chico seria até mais regular aqui, porque tem desarmado mais. Mas vamos dar uma oportunidade aqui para o João Silva do Esporte, tá? Acho que tem um potencial de SG, tem um potencial de finalização, foi bem nos estaduais, vamos dar uma oportunidade para ele aqui, tá? Então, por enquanto, a gente vai assim. Mas, claro, o Jair talvez seria uma opção mais segura aí para a rodada, né? Para fechar a lateral, eu comentei ali do Wesley, né? Que acho que é importante ter uma peça do Flamengo. E daí eu vejo 3 nomes para a gente poder fechar nossa lateral aqui. Um deles, Juninho Capixaba. Não acho que o Bragantino vai pegar esse G contra o time do Sport. Acho que o Sport marca gols aí nesse confronto. Aliás, uma peça que eu acho interessante no meio de campo é um cara do Sport ali, tá? Não acho que pega esse G, mas o Juninho Capixaba tem sido um cara extremamente regular, né? Ele dificilmente baixa ali de 4, 5 desarmes. Então, um nome bem interessante. Acho que uma outra opção legal para vocês pensarem é o Escobar, pelo mesmo motivo do Juninho Capixaba, um cara que, mesmo sem pegar nenhum SG, tem conseguido muita média básica, então também é um nome interessante para você fechar a sua zaga. Mas eu quero trazer um nome diferente aí para a rodada, pensando no confronto, que é o Angileri do Corinthians. E aí a gente vê a notícia aqui, Corinthians conta com Angileri e Gustavo Henrique para jogo contra o Flu. Coronado ainda é dúvida, né? Essa foi a matéria que saiu ali no GE, né? A gente tem que esperar mais notícias, mas eu acho que o Angileri é um cara interessante pelo seguinte, vamos tirar aqui dos prováveis e pegar aqui Angileri.
De novo, o Escobar seria a minha opção. É que eu tô com o Gabriel Brazão ali, eu não quero dobrar o Santos porque tá difícil esse SG. Mas assim, ele custa 4,09, tá em dúvida aqui, né? Vamos precisar confirmar. Precisa de 1,53 para começar a valorizar. Então, acho que esse é um destaque interessante. Foi um cara que nos estaduais foi muito bem, tanto em desarme, anulando o Estevão, mas também na questão ofensiva foi um cara que atacou bastante. E ele tem um confronto legal contra o Arias, né? O Arias foi um cara que perde muita posse de bola. A gente viu ali o Escobar mitando contra o Arias, o Capixaba mitando também. Ele é um cara que busca bastante X1. Então, o Angileri pode ser um cara bem interessante, tá? Para essa rodada aí, pessoal. Mas, como eu falei para vocês, o Escobar, o Juninho Capixaba e o Alexandre seriam peças interessantíssimas para você poder fechar também essa sua lateral aí. Nomes muito fortes mesmo. Por enquanto, a gente está fechando desse jeito, como eu falei. Uma variação que eu acho bem possível que eu traga aqui para o nosso time, algumas variações, seria, por exemplo, trazer o Jair Paula aqui para nossa zaga, colocar aqui no gol o Kaique França do Esporte e daí vir para o Escobar aqui, seria uma variação possível. Uma outra variação seria manter o João Silva aqui e trazer o Escobar nessa lateral ou o Matheus Donelli aqui no gol. Estratégias para vocês, tá? A gente gosta de trazer variações possíveis aí para a rodada. Por enquanto, estamos assim, vamos ver se a gente se confirma desse jeito na nossa live, tá? Antes da gente passar aqui para o nosso meio, que eu acho que é a posição mais importante aí dessa rodada, e eu vou trazer uma estratégia diferente aqui para vocês. É, Quero pedir para vocês, pessoal, para se inscreverem no canal aqui, né? No último vídeo, eu falei para vocês que eu estava querendo chegar a 7.500 visualizações, a gente chegou a 8.600. Pô, agradecer demais toda essa moral que vocês têm dado aí. A gente já está quase chegando em 6.600 inscritos, então ajuda a gente aí, vamos tentar chegar à nossa meta de 10 mil inscritos até o final do ano. Falei para vocês também no nosso Instagram, @cartodados aí. A gente está quase chegando nos 2.000 ali, falta 400 seguidores. Vamos dessa moral, como eu falei, essa rodada vai ser muito importante no Instagram, vai sair lá o nosso time final, e também a gente vai abrir uma caixinha de dúvida, então dá essa moral pra gente aí. E o último convite para vocês, nosso plano de sócios, tá aqui na descrição do vídeo e também tá fixado nos comentários. Na última rodada, eu não comento no começo do vídeo, mas aqui falando do plano de sócios, na última rodada, o nosso time de sócios fez 72 pontos, ali a gente conseguiu manter uma regularidade legal. O Ebert, se eu não me engano, fez 80 pontos. O Ebert, que já foi top 1000 nacional e que está em parceria com a gente. Então, são dois planos de sócio pelo preço de um só. Mandou muito bem na última rodada. A gente traz várias dicas estatísticas aí. Vou até trazer alguns spoilers aqui para vocês no vídeo. Mas, enfim, se vocês tiverem interesse, link está aqui na descrição e também fixado nos comentários. Então, vamos lá, partir aqui para o nosso meio de campo. E aí, no nosso meio de campo, eu vejo um top 5 aqui no nosso meio. Um deles é o Jordan Arrascaeta. O outro meia que eu acho que é interessante é o Gerson, que eu já comentei sobre os dois. Um terceiro nome que eu também já comentei quando eu falei da análise foi o Savarino, do time do Botafogo, um nome excelente aí para a rodada. Um cara que é ofensivo e está como meia aqui no Cartola. O nosso quarto nome, arte na tela para vocês aqui, Sérgio Oliveira do Esporte, tá? Nome excelente aí. A gente até chegou a comentar dele no último jogo contra o Vasco. O Sérgio Oliveira fez 7,50 de média básica. Nos estaduais, o desempenho dele foi de 5,53, com a média básica de 3,42. Excelente desempenho aí do Sérgio Oliveira. Mas o que tem impressionado realmente é esse começo de brasileiro. Em 3 jogos, o Sérgio Oliveira tem 6,73 só de média básica, tá, pessoal? Com 10 desarmes e 3 finalizações. Então, o cara tá voando baixo, é uma opção muito segura para o seu time ali, o Sérgio Oliveira. Então, acho que é um nome interessante aqui. E até voltando aqui para nossa tela, e um material que a gente vai trazer, tá trazendo para os sócios já nessa rodada aqui, é o seguinte, ó. Cadê? Análise de jogadores, tirar do Santos aqui. E aí a gente tem essa planilha que a gente tem de todas as posições, mas é o seguinte, falando dos meios de campo aqui, eu gosto de trazer essa análise. Quantas vezes o jogador passou de 4 pontos em média básica? E a gente vê que dos jogadores que tem 3 jogos, o único que em todos passou de 4 pontos de média básica foi justamente o Sérgio Oliveira aqui do time do esporte. Se a gente filtrar jogadores com mais média básica no meio de campo,
Claro, a gente tem aqui o Luiz Gustavo, o Lucas Sacha e tal, mas a gente vê o Sérgio Oliveira com 6,73. Então, o homem tá voando baixo, vai ter um jogo favorável contra o Bragantino, que é um time que cede bastante desarmes. Nome excelente aí para essa primeira rodada. E a gente tem aqui os jogadores com maior média e tudo mais. Tem origem de gol, tem desempenho dos times, é bastante conteúdo que tem ali para os sócios, né? Mas enfim, voltando aqui, já sei, você vai escalar o Sérgio Oliveira. Não, calma aí, vocês vão ver a estratégia agora. A gente vai colocar o Gerson aqui no nosso time, acho que é uma opção bem segura, jogando pelaquela ponta direita ali com o Arthur Cabomitano, um cara que é muito participativo, finaliza, desarma. Cara, Gerson é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Eduardo, você falou quatro. Quem que é o quinto no seu top 5? É o menino Ney, tá, pessoal? Menino Ney aqui custando 22,63 cartoletas. Mas ele não precisa de tanto assim para valorizar, 10,87, não precisa de tanto. Precisa menos que o Arrascaeta, por exemplo, né? E aí, trazendo a arte na tela aqui do menino Ney aqui, ó. Por que que eu acho que ele é um cara interessante? O Neymar, nos estaduais, teve a segunda melhor média de todos os meias, 9,40. Tem média básica de 3,83, 2,5 finalizações por jogo e 3 passes decisivos por jogo, além de 3 gols e 3 assistências em 7 jogos. Cara, o Neymar é muito diferenciado, né? Ele tem o confronto contra o Galo, é um jogo difícil, mas o Galo tem tomado alguns golzinhos aí, né? Tomou 2 gols do Grêmio, tomou 2 gols do Vitória, né? E o Neymar é um cara que gera muito scout. Por exemplo, voltando aqui para a tela, né? Nossa, no primeiro jogo do Brasileirão, o Neymar fez 2,60 tomando cartão amarelo. 2,60 tomando cartão amarelo, né? Se ele não toma, era 3,60 em 45 minutos, né? Então, assim, a tendência é que ele faça 5, 6 pontos de média básica. Se participar de um gol, vai estourar na rodada. Então, eu acho que o Neymar é uma peça excelente aqui. Claro, a gente tem que ficar de olho se ele vai para o jogo ou não. Vamos buscar mais notícias, mas assim, ele já jogou os 45 minutos, pareceu se desenrolar bem ali no campo. Eu acho que a tendência é que ele comece de titular nesse jogo aqui. Eduardo, você falou tanto do Sérgio Oliveira e não vai escalar o Sérgio Oliveira? E aí que vem o nosso pulo do gato para a rodada, que é, já que a gente escalou desse jeito o nosso time, a gente consegue colocar o Sérgio Oliveira aqui no banco e colocar o Sérgio Oliveira de reserva de luxo. Por quê? Ele vai me entregar 6, 7 pontinhos ali de média básica. Se numa dessas o Neymar ou começa no banco, ou então o Neymar até começa de titular, mas tem uma minutagem mais baixa, ele sai e o Sérgio Oliveira entra no lugar e compensa. Eu acho que é uma estratégia diferente aí para você poder mitar nesta rodada aqui do Cartola. E a gente fica com uma dúvida aí de qual capitão que a gente escala. Arrascaeta, Neymar, Bruno Henrique. Vou fazer uma análise aí ali no final do vídeo, tá? Mas vamos lá, passar para o nosso ataque aqui. Como eu falei para vocês, é difícil. Só eu esqueci de falar aqui do nosso. Deixa eu tirar aqui para comentar de algumas outras opções de meio de campo, tá? Então, comentei aqui do Gerson, acho que é um nome interessante. Savarino, que eu já comentei, tá no nosso top 5. Eu acho que o Alan Patrick, do Internacional, é um nome bem forte. Matheus Pereira também são jogadores caros, né? Se eu for gastar tudo isso, eu prefiro investir no Arrasca, no Neymar. Mas o Alan Patrick, por exemplo, foi o melhor meia ali dos estaduais, né? Tem um confronto difícil contra o Palmeiras ali, né? O Palmeiras melhorou bastante, o Abel tem dado uma cara para esse time. Acho que o Matheus Pereira vale bastante a pena. Mais baratinho aqui a gente tem o André Carrilho do Corinthians, motorzinho do Corinthians, né? Nome muito forte também. Descendo mais aqui, a gente teria talvez um Jean Lucas aqui, um Emmanuel Martins, que é um cara bom de média básica. Descendo mais ainda, talvez um Lucas Lima ou Rivera aqui do Sport, um Gabriel Tempo do Santos, se voltar a ser titular. São opções mais baratinhas, mas assim, eu vejo os 5 nomes que eu falei ali no meio um pouco mais à frente dos demais, tá? Mas voltando aqui, como eu falei, nessa rodada é difícil de não ter o Igor Jesus. Acho que o Botafogo é favorito, no tapetinho o Botafogo se destaca muito. E o Igor Jesus, mesmo quando não participa de gol, ele entrega muito ponto pra gente, né? Então gosto bastante ali do Igor Jesus para rodada. Essa terceira vaga, acho que a gente tem alguns nomes que são interessantes. É, A gente tem, por exemplo, aqui, Bright White, que é um cara que pouca gente está falando, e ele é um cara muito bom. Quando ele joga contra esses times pequenos, cara, o Bright White imita várias vezes, né? Muitas vezes o Bright White acaba imitando contra esses times menores aí, né? Com todo respeito ao Mirassol. Mas é um jogo com tendência forte de gols, né? Os dois times tomam muitos gols ali, nome forte. A gente tem o Hulk, né? Que ainda não desencantou, tem gerado média básica, mas falta desencantar. Eu acho que é um jogo aberto aqui contra o Santos, não sei se tem tanto potencial de SG, mas eu acho que assim, essa última vaga, eu quero ter alguém do Corinthians, tá? O Corinthians é um time muito forte em casa.
Eu gostaria muito de escalar o Memphis aqui no nosso time. Acho que seria uma opção bem interessante mesmo, muito forte. Só que as cartoletas estão pesando aqui, tá difícil de achar uma vaguinha para o Memphis, né? Por esse motivo, a gente vai acabar trazendo aqui para o nosso time o Yuri Alberto do Corinthians. Nome bem forte também para rodada, precisa até de um pouquinho menos para valorizar. Mas, enfim, teria o Wesley do Inter, né? Tiquinho Soares, o próprio Arthur fazendo a dobrinha aqui, Ferreira vive um bom momento, Eric Puga, como eu comentei, Bruno Henrique, já falei aqui para vocês, né? Mas para mim o top 5 seria Memphis, Igor Jesus, Bruno Henrique, Yuri Alberto, e eu fecharia com o Bright White. Acho que tem um potencial bem legal mesmo para a rodada aí, fechando o nosso top 5 de atacantes. E mais barato aqui, uma questão, até porque eu estou colocando o Sérgio Oliveira de reserva de luxo, tá difícil essa vaga aqui no ataque, tá? Se você fosse colocar um atacante. Talvez um Ener Valencia, que tá muito bem, mas tem um confronto difícil contra o Palmeiras. De repente, um Wanderson do Cruzeiro, se for para jogo, né? Christian Barleta, tá difícil, tá? Essa vaga de reserva de luxo para o ataque tá complicado. Acho que por isso o Sérgio Oliveira é um nome bem bacana ali. Ah, esqueci de comentar dos nomes do Cruzeiro, né? Talvez disputariam essa quinta vaga ali com o Bright, o Gabigol ou o Caio Jorge ali enfrentando o time do Bahia, né? Mas por enquanto é isso. Na nossa live a gente vai escalar com mais calma o nosso banco aqui, né? Vai colocar nosso reserva no ataque. Na zaga, na lateral, aqui, tudo certinho lá na live. Aqui nesse vídeo de esboço eu costumo só escalar quando eu faço algum hack, então aqui, e nosso reserva de luxo, né? Mas antes de fechar o capitão aí, só lembrar dos avisos que a gente deu aqui, então não teremos live amanhã na quarta-feira, teremos live hoje às 6 horas da tarde, tá? Então anotem na agenda de vocês, ativem o sininho para não perder essa live. É, Pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar o like, que é muito importante mesmo para a gente. Ajuda o canal a crescer. Instagram, @cartoleta, essa rodada vai ser essencial. O time final vai sair lá. Vai ter caixinha de perguntas também, @cartodato, tá? Não esqueçam. E também nosso plano de sócios aí, que tá voando baixo. 460 pessoas lá no plano de sócios. O pessoal tem gostado bastante. Bom, feito esses últimos avisos, nosso capitão para a rodada. Bom, claro que o Neymar seria um capitão excelente, um cara muito qualificado. Yuri Alberto também, Igor Jesus. Cara, essa rodada tem muito nome bom de capitão. Na minha opinião, como o Flamengo é o principal favorito, eu ainda não fiz essa análise exata, mas assim, com certeza vai ser o time com mais tendência de fazer gols na rodada. Eu acho que o nosso capitão tem que vir do Flamengo. E eu fico. Nossa, eu coloquei errado aqui, não é o Mateuzinho, é o Gerson. É... Gerson. Eu acho que nosso capitão tem que vir do Flamengo. Eu fico muito entre Bruno Henrique e Arrasca. Eu acho que a maioria do pessoal vai escalar o Arrasca. E eu vejo o Bruno Henrique com um potencial bem legal, tá? Eu acho que o Bruno Henrique é o coador de pênalti do Flamengo. É um cara que tem gerado bastante média básica também. Então eu estava muito tentado a colocar o Bruno Henrique de capitão. Para quem achar um reserva bom de luxo ali, eu acho que dá para colocar o Bruno Henrique de capitão e botar um bom reserva de luxo. Mas eu tenho adotado essa estratégia de colocar o meu capitão onde eu tenho o meu reserva de luxo. E, cara, o Arrascaeta tá voando, são 2 jogos, 3 gols aí, o homem tá muito brabo esse ano. E o nosso reserva de luxo tá aqui. Vamos supor que dá uma zica aí, por exemplo, no último jogo o Arrascaeta fez 16 pontos, né, por aí. Se ele não faz os 2 gols, claro que essa análise é meio maluca, mas vamos supor que dá uma zica maluca. Ele teria feito 0,50 ali. Pelo menos você teria entrado na reserva de luxo aqui o Sérgio Oliveira, que já ajudaria bastante o nosso desempenho, né? Então, por enquanto, nosso time vamos colocar o Arrasca aqui de capitão, e eu acho que é uma opção excelente. De novo, na live a gente vai trazer mais informações para vocês. Inclusive, na live eu quero trazer também uma opção de time sem o Neymar e sem o Angileri, caso eles estejam poupados. A gente já esboçar um time alternativo ali sem os dois, né? A gente remodela o time. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa live, ó, esse vídeo. E é isso. Até a próxima. Falou!